Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 138 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Hoje nós vamos fazer um rápido apanhado sobre esse estudo que fizemos nas últimas semanas do caso de obsessão, ou como Kardec colocou na Revista Espírita, a cura de uma obsessão. Eu quero levantar alguns pontos que nós encontramos nesta história de Germaine e que são comuns na maioria dos casos em que pode-se dizer há uma obsessão. Estes casos de obsessão geralmente são de desencarnados para encarnados. Mas, como eu já disse anteriormente, mesmo no caso da Valentine e em outras situações que nós encontramos no meio espírita, a obsessão ela é mútua, porque são espíritos endividados, comprometidos, que trazem alguma relação do passado e que esta relação entre eles não ficou bem resolvida. Geralmente, um espírito está encarnado e o outro se encontra na erraticidade, ou seja, na vida espiritual. Porém, este encarnado, quando ele está no estado de desprendimento da alma, ou seja, durante o sono, durante esses processos que o espírito se afasta do corpo físico, ele muitas vezes entra em contato com este espírito desencarnado. E aí se processam muitas vezes situações de revolta, de lamentação. Vamos lembrar que Valentine, em algumas das suas crises, ela fazia referência a rochedos, a uma criança, então ela se envolvia com a situação do passado, trazia isso à tona e, de certa forma, sintonizava com o espírito de Germaine. Mas a influência, a interferência, é claro, fica muito mais facilitada para o espírito desencarnado interagir conosco. Não nos esqueçamos da resposta que os espíritos deram a Kardec na questão 459 de O Livro dos Espíritos, de que os espíritos interferem nos nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos, e que na maioria das vezes são eles que direcionam as nossas ações. Então, possivelmente, Valentine se encontrava sob uma influência tal do espírito Germaine que todas aquelas atitudes que ela tomava, todos os casos de convulsão, toda aquela, eu posso até dizer, quase que uma subjugação, que é um caso mais grave de obsessão, se apresentava porque ela ainda mantinha laços com relação a Germaine. Tem uma situação em especial, que a família da Valentine, no caso o pai dela, que era o irmão daquela criança que foi morta, trazia um certo rancor. E quando ele faz uma referência ao espírito de Germaine, ele diz que é muito má, que ele se lembra de toda a referência que foi trazida para ele sobre o que a sua avó fez. E claro, por que é que Germaine veio a tirar a vida do neto, o filho da Valentine, que era então sua filha? Alguma questão anterior entre elas. A história não revela, mas possivelmente esse drama não começou nesta existência anterior. É bem possível que Valentine tenha promovido alguma ação dolorosa contra Germaine no passado e que nesta última existência ela veio como perseguidora, veio de alguma forma muito magoada com a filha e acabou por tirar a vida do neto como uma forma de se vingar da filha. Bom, além dessa condição de uma sintonia entre o encarnado e o desencarnado, nesse caso de obsessão, temos também, como eu disse, a influência da família. Vemos ali que o pai de Valentine, a mãe de Valentine, tinham conhecimento da história. E em momento algum se vê eles falando ou se prontificando a realizar uma oração, uma prece, algo que pudesse trazer um conforto para o espírito de Germaine. E vemos nessa história, como em tantas outras, que a prece,
a disposição da equipe de trabalhadores da casa de Marmande e toda a equipe espiritual que também se envolveu acolhendo esse espírito foi fundamental para que Germaine encontrasse o esclarecimento, encontrasse a paz, perdoasse Valentine e, mais do que isso, se colocasse numa forma de buscar o entendimento, buscar o esclarecimento com este espírito. Esperamos que esse drama tenha se resolvido naquela circunstância, mas, de todo modo, pelo menos a mágoa que havia até então, ela foi sanada, ela foi, de alguma forma, resolvida naquele momento. Outra condição bastante interessante que nós observamos são os graus dessas obsessões. As interferências podem ser muito leves, sutis, sugestão de pensamentos, de atitudes, desânimo, alguma condição que leva o espírito encarnado a processos de certo afastamento das outras pessoas, um recolhimento, casos de depressão, como nós chamamos no nosso momento atual. Muitas vezes, os casos de depressão estão relacionados a processos obsessivos. Então, é preciso que se fique atento a esses casos, quando ocorre com os jovens, quando ocorre com alguém que nós conhecemos e que muitas vezes não manifesta esta condição, porque é possível que ali esteja um processo obsessivo. Os casos de obsessão, se não orientados, se não bem orientados, podem levar a circunstâncias um pouco mais graves e até, como a própria Germaine prometia, ao suicídio ou à morte, por algum motivo, daquele encarnado obsidiado. É claro que, para o espírito que está com essa intenção de vingança, esse desejo, esse ódio no plano espiritual, tirar a vida, tirar a oportunidade daquele que está encarnado, é, para ele, uma forma de, talvez, recompor a sua dor, a sua mágoa. Germaine deixa isso muito claro, que ela sabe que errou, mas que ela sofre demais, e que a maneira que ela encontra para diminuir ou ilusoriamente diminuir o seu sofrimento é trazer sofrimento também a Valentine. Então, esses casos de obsessão, se não bem orientados, podem sim levar a casos de suicídio ou até alguma outra fatalidade dentro da vida do encarnado. Uma das questões que Kardec pergunta, por que é que Deus permite isso? E esse é um ponto fundamental para fechar esse nosso raciocínio. São ali espíritos envolvidos por relações odiosas, de mágoa, de ressentimentos do passado. Aquele que está encarnado não é sempre a vítima. Na maioria das vezes, o encarnado é alguém que promoveu o mal, que trouxe sofrimento, e mal no sentido de maldade, de alguma ofensa à lei divina, e ele promoveu essa circunstância em relação àquele que está na vida espiritual. Mas este encarnado, acometido de arrependimento, perde uma nova oportunidade para reencarnar e reparar o mal que fez. Mas, claro que aquele desencarnado, que traz o seu ódio, a mágoa, ele permanece unido a esse encarnado. E por que Deus permite? Kardec pergunta. Porque muitas vezes a atitude positiva desse encarnado, a sua postura, a sua ação no bem, o seu procedimento em prol de algo melhor, mostrando a este espírito que ele está tentando ser uma pessoa melhor, faz com que este desencarnado venha a ter, pelo menos diminuída, a sua relação de ódio, se não completamente transformado e chegando ao perdão. É bastante difícil, porque quando encarnados, nós nos esquecemos dos nossos débitos do passado e agimos na nossa existência atual como se não tivéssemos nenhum compromisso do passado. É bem verdade. Todos nós, por conta da lei do esquecimento, não nos lembramos do que fizemos no passado. Então, raras vezes, nós nos colocamos em condição de, durante a prece, durante as nossas atitudes, pedir perdão a esses a quem ofendemos. Está lá na prece do Cristo. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles
que nos ofenderam. Então, esse perdão, ele é mútuo, não só em relação a Deus, em relação à infração à lei divina, em relação àqueles a quem nós ofendemos. Nós temos diversos espíritos ao nosso redor, e eles estão nos observando, eles estão buscando, de alguma forma, compreender qual é a nossa postura daqui em diante. E se esse sentimento de perdão, de arrependimento for forte e verdadeiro em nós, vai, de alguma forma, em algum momento, influenciar a essa espiritualidade, a esses espíritos que guardam essa relação odiosa. Essa história é bastante interessante, serve para inúmeras reflexões, mas por ora, se você tiver interesse, busca novamente a leitura de toda essa história lá na Revista Espírita, ou acompanha novamente os nossos programas, deixa aqui algum comentário, alguma pergunta, mas acima de tudo, tenhamos por condição moral, por resultado moral dessa história, de que todos nós, encarnados, em algum momento da nossa existência, ferimos alguém. E esse alguém pode estar junto da nossa família, encarnado, ou pode estar ainda no plano espiritual, envolvido nesse processo de ódio, de rancor, de mágoa. Por isso, a nossa postura, a nossa ação no bem, as nossas preces pedindo perdão àqueles a quem ofendemos, e, acima de tudo, a oração por esses desencarnados que, porventura, se dizem nossos desafetos. Oração por aqueles que, em algum momento, nos têm um sentimento de ódio, de vingança, de rancor. O perdão que pedimos a Deus pelas infrações que cometemos é muito importante nesse processo. Oração por esses espíritos que são nossos irmãos e que um dia estarão novamente conosco na caminhada, também lhes traz um imenso alívio à alma. Não nos esqueçamos de que somos todos irmãos e de que, se estamos aqui encarnados ou na vida espiritual, estamos todos em processos de aprendizado. Obsessão, portanto, não é doença. Obsessão não é uma circunstância de ter medo de se enfrentar. É o resultado das nossas ações. É o resultado do nosso comportamento no passado. E é preciso que nós tenhamos conhecimento de que isso é possível, de que isso está presente na nossa vida, queiramos ou não, e para saber como agirmos. Oração, perdão e, acima de tudo, confiança em Deus, em Jesus e na lei divina. Falamos que os casos de obsessão podem levar ao suicídio. Este mês de setembro é o mês de prevenção do suicídio ou ainda de valorização da vida. Você já ouviu falar em suicídio de animais? Será que é possível um animal se suicidar? E neste caso, em sendo possível, ele sofre as mesmas consequências que o espírito humano? O que você acha? Aguardo você na próxima semana para nós continuarmos estudando e refletindo Kardec. Que Jesus abençoe seu lar, esteja contigo, com sua família, e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!